E aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, nessa aula a gente vai falar de uma função chamada PROC-V. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores funções que tem aqui no Excel, uma das que eu mais utilizo, e ela é muito útil para muitas coisas, vocês vão ver aqui, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para a tela. Pessoal, aqui na tela a gente separou alguns tipos de frutas, o valor dessas frutas, carnes, itens e itens, tá vendo? Cada um desses quadrinhos aqui, cada uma desses itens vão ensinar a vocês uma coisa diferente, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos entender como que funciona a nossa... Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma listinha, uma validação de dados. Então, primeiro eu vou vir aqui em dados, ok? No campo de ferramenta de dados, validação de dados. Quando eu clico aqui, como a gente falou na aula anterior, eu quero que tenha uma lista em B8. Beleza, então eu vou colocar aqui, talvez permitir qualquer valor, número inteiro, decimal, eu quero uma lista, beleza? E essa lista eu vou ter os itens que estão aqui, que são as frutas. Então eu posso clicar aqui em fonte, vir aqui, clico com o botão esquerdo, seguro e seleciono esses itens. Vou dar um OK. Beleza? Olha só para vocês verem. Aqui aparecem os itens, tá vendo? Beleza. Então vou deixar maçãs aqui. Pois bem, é igual PROC-V. Beleza. Olha aqui o que ela já fala. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna específica. Com padrão, a tabela deve ser classificada em ordem crescente. Beleza? Então aqui, pessoal, é o seguinte. Vou apertar aqui Tab. O primeiro argumento que é o valor procurado. O nosso valor procurado, que a gente vai utilizar essa tabelinha, é a palavra que estiver aqui dentro de B8, beleza? Dentro de B8. Coloquei ponto e vírgula aqui para passar para o segundo item. O segundo item, ele traz aqui a matriz tabela. Qual que vai ser a matriz de qual tabela que nós vamos utilizar? Uma matriz é um conjunto de colunas e linhas, certo? Então, vou selecionar aqui nossa matriz, que é a parte interna dessa tabela. Cliquei com o botão esquerdo, para baixo, para baixo, para baixo, para a direita, ok? Poderia selecionar também, clicando aqui na primeira, Ctrl Shift para baixo, para a direita, não tem problema. Beleza. Ponto e vírgula. Essa terceira argumentação aqui é o número índice coluna. O que significa isso? Significa em qual das colunas que eu quero a informação, certo? Então, nós temos aqui a coluna 1, que é essa primeira, dentro da nossa tabela, e a coluna 2. Se eu tivesse aqui 100 colunas, por exemplo, eu poderia escolher qualquer valor dentro dessas colunas. Eu queria a informação da coluna número 87. Ele iria lá na coluna 87 buscar a informação, beleza? Então, eu quero da coluna 2, ponto e vírgula. Procurar intervalo. O que significa aqui? Quando eu coloco verdadeiro, é uma correspondência aproximada. E o que é uma correspondência aproximada? Não é aquele número, é um número próximo a ele em ordem crescente. Mas eu quero o valor exato. O valor exato, ele é utilizado como falso aqui, beleza? Então aqui fica muito fácil de entender também, porque já vem essa descrição, correspondência aproximada ou correspondência exata. Coloco falso, aperto Tab, beleza? Vou fechar aqui, vou dar um Enter. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Foi procurado a palavra maçãs, certo? Na primeira coluna da nossa tabela, certo? E retornou para a gente o valor que existe na segunda tabela, beleza? Olha aqui para vocês verem, se eu mudar para laranjas, ele muda o valor de laranjas, bananas, ele muda o valor de bananas, beleza? Vamos seguir aqui o mesmo conceito, vou fazer uma validação de dados de forma rápida aqui, colocar a lista, beleza? Vou selecionar a lista dos itens que eu quero, ok? Selecionei.
novamente, vou colocar aqui algum argumento, frango, por exemplo, é igual proc v tab, valor procurado é este aqui, que está em E8, tá bem? Ponto e vírgula, a matriz procurada é essa aqui, ponto e vírgula, o índice é o 2, que é a segunda coluna, beleza? Ponto e vírgula, e o valor procurado é o valor de correspondência exata, então é o falso, beleza? Nós também podemos utilizar aqui no Excel, dica para vocês anotarem aí. O número 1, ele corresponde como verdadeiro quando tem essas duas situações, e o número 0 corresponde como falso quando nós temos essa situação, beleza? Quando nós temos só verdadeiro e falso. Então vou colocar 0 aqui só para vocês verem. Fechei a parêntese. Então ele traz para mim a correspondência exata. Olha só para vocês verem. Ele busca em E8, que é o valor que nós temos aqui nessa célula, frango. Ele busca na primeira coluna, certo? Na tabela que vai de E3 até F6, beleza? Ele vai buscar o valor em E2 e o valor é uma correspondência exata, que é atribuída aqui como 0, beleza? Dei um Enter aqui. Vamos testar aqui novamente. Vaca 50, tá vendo? Porco 10, peixe. Agora, pessoal, se a gente não tem o item que a gente está procurando, aqui eu tenho já um proc v feito, beleza? Onde que ele está buscando H9, ok? Está buscando dentro da tabela e está buscando o segundo valor. Porém, como vocês podem ver aqui, nós não temos nada dentro dessa célula. Então ele traz um erro. Esse erro é o N, hashtag N/D, de nada, certo? Vamos fazer aqui um outro teste. Vou ensinar vocês a tirar isso. Por exemplo, se não tem um valor que vocês não querem, ele não aparecer nada. Vou colocar aqui, por exemplo, massas. Escrito mesmo, depois qualquer coisa a gente faz a listinha. Massas, tá bem? É igual a proc v, ok? Vou procurar o item que está em K9, tá bem? Que é aquele item ali. Ponto e vírgula, novamente, a matriz que eu desejo procurar, ponto e vírgula, o número do índice 2, ponto e vírgula, e o valor de 0, que é o valor de correspondência exata, que é atribuído a falso, tá bem? Vou colocar aqui falso, então, dessa vez, só para não ficar muito confuso para vocês, beleza? Tá vendo? Ele deu nada aqui. Mas se eu quero que não apareça nada nesse campo aqui, eu utilizo uma fórmula que se chama se erro. O que é esse se erro? É que se houver um erro na nossa busca de dados, ele vai retornar nada. Ele pode retornar tanto nada como não existe, mas vamos dar uma olhada aqui. Vou manter a fórmula, beleza? Vou dar um espaço aqui, não tem problema dar espaço quando nós estamos falando de fórmulas, tá bem? Coloquei aqui se, a função se, e escrevo erro na frente. Já trouxe aqui para nós, tá vendo? Se erro, tab. O valor que vai trazer para nós se não tiver erro, ok? Mas e se tiver erro? Qual que é o valor que vai trazer? Aqui eu então tenho mais um ponto e vírgula para trazer aqui a função para nós, tá bem? Se tiver erro, eu quero que a palavra tenha escrito aqui não existe, por exemplo. Fechei. Tá vendo? Massas nessa lista aqui não existe. Tá vendo? Se fosse pão, escrito exatamente como está ali em cima, ele traz o valor. Mas se fosse recheio, não existe. Também a gente pode colocar qualquer coisa entre aspas. Se eu não quiser que apareça nada, eu deixo só duas aspas e dou um enter. Ele não vai aparecer nada. Tem um erro aqui, mas não aparece nada. Muito importante, pessoal, é que essa função de se erro, ela deve ser utilizada só quando você souber que a sua fórmula de dentro, que a sua função de dentro está correta, beleza? Porque senão ele pode mascarar. Pode parecer que tem um erro, que não tem erro na nossa busca aqui, entendeu?
Ah, mas de qualquer forma, André, aqui eu estou com exemplos muito simples. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que é pegando a nossa planilha que nós estamos fazendo as aulas iniciais, beleza? Eu quero saber, vou criar aqui primeiro aqui, ó, nome do funcionário, tá? Nome, certo? Deixa eu criar aqui uma tabelinha. Nome. Quero saber o número de registro. Quero saber o nascimento. Quero saber o setor, salário e filial. Ok? Beleza. Então vamos usar o PROC-V aqui. Para que eu estou provocando isso para vocês? É porque a gente tem aqui uma base de dados. Isso é a mesma coisa da gente fazer um cadastro de clientes, entendeu? Tem o cadastro, tem o nome dele, o telefone, essas coisas. Então, para facilitar a busca, talvez do vir em filtro, selecionar aquela pessoa, nós podemos fazer da seguinte forma. Primeiro, no nome, eu vou criar uma lista, beleza? Vou vir aqui em dados, validação de dados, lista, ok? E a minha fonte de dados serão dos nomes. Vou clicar aqui no primeiro nome, Cecília Nabo, Ctrl Shift para baixo. Selecionei tudo, dei OK, certo? Então aqui agora eu tenho o nome de todas as pessoas que estão cadastradas aqui, beleza? Vou colocar aqui então João Cedib, por exemplo. André, não me trouxe nada aqui ainda. Calma, gafanhoto. Isso aqui é porque a gente vai fazer a pesquisa aqui agora, beleza? Então vamos usar a função PROC-V, que é igual PROC-V, beleza? Tab, o valor procurado é o nome, ponto e vírgula. A matriz que nós vamos procurar é daqui, do primeiro item em B3, Ctrl Shift para a direita e para baixo. Selecionei toda a matriz, vou tirar lá embaixo só aquele total, porque ele não me interessa. Vou segurar Shift para cima, tá vendo? Já tirei o total ali, ok? Número de índice. O número de índice da coluna que eu vou procurar vai ser a segunda, onde que nós temos o registro. Então será 2 aqui, beleza? Ponto e vírgula, 0, ou então falso. Opa, ponto e vírgula. Vou colocar falso aqui que fica mais fácil para o entendimento, tá bem? Falso. Tab, fechei. Olha aqui, ele já me trouxe o número de registro, porém ele não está com a mesma formatação, tá vendo? Vou pegar aqui, página inicial, só para ficar tudo formatadinho igual, beleza? Tanto aqui, como no nascimento, que nós teremos aqui também. Vou colocar aqui já de uma vez, para não ter problemas para frente. Formatar aqui. Vou formatar também o salário. De formatação, salário. Tá bem? Deixa eu colocar aqui essa tabelinha completa. Então, vamos passar aqui para o segundo. Uma sugestão para vocês aqui. Como o nosso argumento que nós temos aqui de procurar, ele é apenas a célula J17, eu vou travar essa célula com F4. Então, travei ela. Ela não vai alterar se eu copiar para baixo ou para cima, ok? Dei um Enter aqui. Vou copiar aqui para o restante, para todos os outros itens. Só para agilizar o nosso processo. Mas aqui, em nascimento, a gente quer as informações que estão na primeira, segunda, terceira coluna. Vou colocar então aqui, no lugar da coluna, número de índice da coluna, 3. Ok? Pegou a formatação de cima, mas não tem problema. A gente vem aqui, usa o pincel de formatação. Vamos colocar aqui para não ter problema, beleza? O setor, mesma coisa. O setor ele está na quarta coluna, 1, 2, 3, 4 da nossa matriz. Então vou mudar aqui para 4. Já mudou ali para comercial, tá vendo? O salário, ele está na quinta. Ele vai estar nessa formatação estranha. Vamos colocar aqui a forma. Pode ser tanto ali como aqui também, né? Vou colocar aqui moeda, tá bem? Vou colocar aqui pro ladinho, só para a gente manter tudo igual. Ou centralizado, né? Vou colocar centralizado, fica mais legal ainda. E a filial?
que ela está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então ela está no 6. Então, pessoal, aqui fica até parecido com programas que a gente vê por aí, tá vendo? Onde que a gente tem o registro da pessoa, eu pesquiso pelo nome, tem todo o histórico, toda a informação daquela pessoa. Se eu quero ver aqui do Joaquim Cisos, ele está localizado aqui, olha só para vocês verem. Me trouxe o número de registro dele, a data de nascimento dele, o setor, ok? O salário e a filial. E assim sucessivamente todos os outros, beleza? Olha só para vocês verem, que legal, tá vendo? Pessoal, então essa nossa aula vai encerrar por aqui, tá bem? E essa é uma das funções mais conhecidas, mais usuais aqui no Excel. Façam muito bom proveito dela, viu, pessoal? Então, até a próxima!